você que está nos acompanhando. O Momento Saúde de hoje é para falar sobre um tema muito importante, principalmente nesse mês de abril, que temos a Páscoa. E a nossa convidada de hoje, quando o coração fala, ela sempre escuta. Doutora Anelise Cocatti, cardiologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Jaiane. Obrigada a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Doutora, para iniciar, vamos falar sobre hoje o diabetes e a saúde cardiovascular. Mas explica pra gente um pouquinho, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, onde o organismo ele não produz ou não utiliza a insulina de uma maneira correta para baixar os níveis de glicose, de açúcar no sangue. Nós temos o tipo 1, que é autoimune, e nós temos o tipo 2, que é muito relacionado ao diabetes, à obesidade, ao sedentarismo, ao aumento do peso, né? Então o tipo 2 é o mais relacionado aos fatores adquiridos, e o tipo 1 é autoimune, muitas vezes diagnosticado ainda na fase da infância. Doutora, como é que essa doença, o diabetes, ele afeta a saúde no geral? Olha, no geral, o diabetes ele lesa os vasos sanguíneos, ele dá muita alteração tanto da microcirculação, que são os pequenos vasos, quanto da macrocirculação. Tá? Então ele pode causar retinopatia diabética, que é alteração na saúde dos olhos. Ele pode causar neuropatia diabética, que é quando o paciente diabético que não se cuida, não controla os níveis glicêmicos, começa a ter dormência, formigamento nos membros inferiores, tem a lesão vascular do pé diabético, que é um grande perigo e causa muitas amputações, né? Então cuidado com os pés também. E tem também a nefropatia diabética, que é quando o diabetes lesa os rins e dá alteração na função renal. Então, tudo isso devido a problemas na circulação, nos vasos sanguíneos, que o diabetes vai afetando. Doutora, agora falando um pouquinho sobre a saúde do coração. Como é que essa doença, o diabetes, ela afeta o nosso coração? Então, nós falamos aqui de vasos sanguíneos e o coração, ele é a máquina, né, que bombeia o fluxo para todos os nossos vasos. Então, ele faz também a aterosclerose. O diabetes propicia a doença nos vasos do coração, né, que são as artérias coronárias. Então, o diabetes é um principal fator de risco para infarto e para AVC, porque tanto nós temos artérias cerebrais como as artérias coronárias, que são as do coração. Isso vai levar a infarto, vai levar a insuficiência cardíaca. Então, se não tratado, pode gerar consequência final, tanto essas que nós falamos de rim, de perda de visão, questão da neuropatia, né, diabética, mas principalmente, no meu caso aqui, que eu venho reforçar, o diabetes causando infarto, diabetes causando insuficiência cardíaca. Doutora, você colocou pra gente então os riscos cardiovasculares que os diabéticos têm. E qual que é a relação, como que a gente consegue prevenir essas complicações, principalmente a saúde do coração para os diabéticos? Nós temos que fazer o adequado controle glicêmico. Então, fez o diagnóstico, glicemia de jejum, hemoglobina glicada ou teste oral de tolerância à glicose, que são métodos diagnósticos que nós temos que fazer o controle dessa glicemia. Não é todo diabético que vai precisar usar insulina. Nós temos diversas opções de medicamentos, a mais conhecida é a metformina ou o Glifage XR, que inclusive dá de graça na farmácia popular, que é uma excelente opção para a gente começar aí o manejo do seu diabetes. Doutora, você falou da farmácia popular, né? Como é que as pessoas elas têm acesso a essa farmácia? Você consegue dizer pra gente aqui? Consigo, basta ter a receita médica, não precisa ser receita do SUS, qualquer receituário médico, levar a receita com seu documento, se cadastrar na farmácia popular e tem diversas medicações, inclusive o Glifage, a metformina, que é para o diabetes, a losartana, que é para pressão, tudo que dá de forma gratuita. Ótima dica para quem está nos acompanhando, né, doutora? E além do controle da glicemia, quais que são outros hábitos que a gente consegue estar prevenindo essas complicações
com a saúde do coração? Como a gente falou no início, o diabetes tipo 2, ele é muito relacionado a hábitos de vida. Então, perder peso, fazer uma atividade física, sair do sedentarismo, tudo isso, não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, tudo isso, esses hábitos de vida saudáveis, além do controle glicêmico, ajuda, né, no controle também do diabetes. E os cuidados com os pés, né? O paciente que é diabético, e principalmente o diabético já de longa data, aquele que usa insulina, muito cuidado para não machucar, não ferir os pés, porque o diabetes ele causa essa doença, é uma doença crônica, causa uma inflamação crônica e causa dificuldade da cicatrização. Então existem muitos casos de feridas nos diabéticos que não se fecham e que levam até a amputação de dedos e etc. Então, muito cuidado com os pés também. Higiene dos pés, cuidado com o calçado confortável. Tudo isso parece besteira, mas alguém aí que já conheceu alguém com a amputação aí de pé, ou até de perna, né? Porque às vezes essa doença ela pode subir e progredindo. Muito cuidado com a saúde dos pés também. Ô, doutor, mas assim, é uma dúvida sobre os pés. Por que o pé, ele é o mais afetado nessa relação toda? É porque ele tá periférico ali, né? E às vezes você bate o dedinho e machuca, e tem aquela microcirculação ali mais distal. Então já é uma área que às vezes é mal irrigada, já tem aquela neuropatia diabética, o paciente às vezes já é obeso, tem mais dificuldade de lavar os pés, de higienizar corretamente as unhas. Então junta tudo, junta má higiene, um calçado inadequado, a vascularização periférica, que é pior do que a vascularização central, e uma região mais fácil de ser machucada e mais difícil de ser higienizada. Então vem geralmente primeiro a doença nos pés. Então, para você que está nos acompanhando, tomem cuidado com a saúde dos seus pés, com a higienização, que é igual a doutora falou, que ele é um fator que pode ter maior risco, né, de estar sendo sequelado, assim, por conta do diabetes, né, doutora? Então, assim, agora falando um pouquinho sobre o mês de abril, que é o mês da Páscoa. Então surge a dúvida, como que o diabético ele pode aproveitar esse mês de abril curtindo a Páscoa? Então, o diabético, ele pode sim comer chocolate, principalmente escolher os chocolates que tem 70% de cacau ou mais, que aí você pega os benefícios do cacau, antioxidantes, os benefícios que fazem bem para a saúde cardiovascular, né, e não exagera no açúcar. Existem também opções zero açúcar, que são chocolates que são adoçados com adoçantes, e sempre consumir pequenas quantidades, nunca exagerar nas quantidades, monitorar os níveis glicêmicos, fazendo a glicemia capilar. E uma dica é ingerir o chocolate com alguma fibra, com algum alimento proteico junto, para evitar esses picos glicêmicos. Outra coisa que pode se fazer é evitar o chocolate branco, que o chocolate branco ele não tem cacau, ele só é a manteiga do cacau, então ele é muito mais gorduroso e muito mais, vai elevar muito mais a glicemia. Então, escolher a melhor opção de chocolate, comer pouca quantidade. É muito importante, porque eu sempre gosto de comer bastante chocolate na Páscoa. Assim, a época do ano que eu acredito que as pessoas consomem mais o açúcar, né? Então, doutora, para finalizar, deixa um recado para as pessoas que gostam de comer, de consumir tanto açúcar, e principalmente agora na Páscoa. Consumir com moderação, né? Eu acho que nada a gente precisa proibir, mas tudo a gente tem que moderar. E se você tem diabetes, consuma pequenas quantidades, acompanhe seus níveis glicêmicos, né? Se o seu médico liberar, você pode consumir, mas principalmente aqueles que têm 70% cacau ou mais, que são os mais saudáveis. E, doutora, isso também não vale só para os diabéticos, né? Para qualquer pessoa, consumir muito açúcar não é o ideal para a saúde em geral, Não, né? é o ideal, com certeza. O açúcar, ele gera mais reação inflamatória no nosso organismo e ele não faz bem. Então, ele é prazeroso, mas cuidado com ele. É isso aí, gente. Para você que nos acompanhou até aqui, quer saber mais dicas como essa e acompanhar a doutora Anelise nas redes sociais, @doutora Anelise Cocatti Almeida, que ela tá lá para tirar todas as suas dúvidas e tem muito conteúdo bacana esperando para vocês lá. Também não deixe de seguir a Rádio Mureé nos perfis do Instagram, do Facebook e também do YouTube.
Doutora Annelise, muito obrigada pela sua presença. Acredito que a nossa conversa aqui tirou várias dúvidas do pessoal que é diabético e também para quem tem algum familiar que é diabético ou uma pessoa que não tem essa doença, mas que pode se prevenir aí nessa Páscoa, né? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui e poder informar a população. E para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima!